Nós devemos nos acostumar a fazer isso no início. Cada vez que nós nos levantamos, nós chamamos a atenção para nós mesmos. Isso não é bom. Então, eu sei que água, banheiro, os adultos podem segurar e tudo em reverência, para que nós possamos aproveitar ao máximo esse investimento que nós temos feito, de estarmos aqui todos reunidos no mesmo lugar. E acima disso, o mais importante é que o Senhor também tem respeitado. Se entramos em um acordo que estaríamos aqui o adorando, Ele prepara todo o ambiente, os anjos do Senhor se acampam ao nosso redor e a adoração ela se torna algo celestial justamente por causa disso, pela união que há entre o céu e a terra. Você crê nisso, meu irmão? Amém. Eu quero compartilhar com você algo que o Senhor tem ministrado nesses dias. Nós vamos usar um pouco a Bíblia, então se você puder ter a Bíblia em mãos, para que a gente possa ler alguns textos. Nosso tema hoje é a árvore da vida. O que você sabe sobre a árvore da vida? A Giovana teve a oportunidade de ir em casa esses dias, eu quero fazer o mesmo com a Juliana, porque elas estiveram recentemente na escola Didascalia Kids, que aconteceu na Argentina, na cidade de Córdoba. E confundindo as escolas, calma. Na cidade de Assunção, no Paraguai. Agora sim. Só para ver se vocês estavam atentos. Estiveram lá e ela pôde compartilhar um pouco daquilo que ela marcou, só 70 folhas, que ela teve lendo na íntegra para nós nessa tarde desses dias aí. Foi maravilhoso. E uma das coisas que me chamou a atenção foi que, para que possa haver entendimento, é necessário que haja conhecimento. Então eu queria começar aí. Para que haja entendimento, é necessário que nós tenhamos uma parcela de conhecimento. Por isso nós temos investido nos jovens no momento de leitura bíblica, estudo da Bíblia, porque se nós queremos conhecer a Deus e não agirmos como servos, porque a palavra diz que o servo, ele não sabe o que faz o seu senhor, ele somente obedece. Já é tremendo isso, obedecer ao Senhor. Mas um relacionamento de filho é marcado também pelo entendimento. Ou seja, você vai saber julgar e se posicionar da forma que o Senhor também se posicionaria. Então, pedimos ao Espírito nessa tarde que os nossos ouvidos espirituais estejam atentos e abertos. Pedimos que o Senhor venha destapar qualquer obstáculo que nos impeça de ouvir a sua voz nessa tarde, em nome de Jesus. Você concorda com isso? Então coloque as suas mãos nos seus ouvidos, assim, ó. Pai, em nome de Jesus, toda obstrução causada pela iniquidade, Senhor, que vem de geração em geração, que impossibilita os teus filhos de te ouvirem,
ela é eliminada agora, em nome de Jesus. Nós pedimos perdão pelos nossos pais, pelos nossos avós, por não terem ouvido a tua voz. Mas neste momento selamos um compromisso de conexão com a tua voz, em nome de Jesus. Amém. Se você acredita, diz amém. É muito importante que você creia que você pode ouvir a voz do Senhor. Diga, eu posso ouvir a voz do Senhor. Diga, eu posso ouvir a voz do Senhor. Por que você crê que você pode ouvir a voz do Senhor? Porque a Bíblia diz que você pode. Porque o Espírito testemunha que você pode. Não porque você chegou à conclusão que você pode. Não. A Bíblia diz que você pode, então você pode. O Espírito testifica no teu espírito que você pode ouvir a voz do Senhor. Então, verdadeiramente, você pode. Amém ou não amém? Amém. Você está vivo? Amém. Eu preciso que você esteja junto comigo. O tema não é um tema fácil. Nós vamos, hoje e amanhã, ter alguns embates tremendos. E por isso esse som de guerra na adoração. Por isso que nós temos tambores, pandeiros à disposição, julgando dentro de nós qualquer tentativa de devaneio da nossa mente. Não, estamos aqui. Traga sua mente de volta. Traga sua mente de volta. Alinhe o seu ser ao Senhor, para que o conhecimento traga revelação, em nome de Jesus. Esse é um tema, porque todos nós que estamos aprendendo a viver no reino, a permanecer no reino, nós já tivemos uma experiência com a árvore da vida. O que você sabe sobre a árvore da vida? Quem pode dizer alguma coisa? O que é a árvore da vida? É uma espécie em extinção de planta exótica da Amazônia? Hã? O que você sabe sobre a árvore da vida? Ninguém se habilita? Todo mundo sabe um monte de coisa, mas ninguém fala. Hã, Ju? Jesus é a árvore da vida. Você tem certeza disso? Fale para o seu irmão que está do seu lado. Jesus é a árvore da vida. Como você chegou a essa conclusão? Uau, não faz isso, Marcelo. Não. Brincadeira. Como nós chegamos a essa conclusão? Conhecimento traz entendimento. Vamos lá. Abra sua Bíblia em Gênesis. Gênesis capítulo 2, verso 9. Não deixe nada te distrair, meu irmão, nada. Gênesis 2, 9. O que diz aí? Quem pode ler? Certo. Vou ler novamente. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para o alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí estão duas árvores. A árvore da vida é uma videira. A árvore da vida é uma videira. João 15, 1. Quem pode ler?
Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. João 10:10. Quem pode ler? Pode ler novamente, Jonatas, por favor. Eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Ele é a árvore da vida. João 15:1 diz, o Senhor Jesus dizendo, eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. João 3,15, quem pode abrir lá? Para que todo aquele que crê tenha a vida eterna. O 16 diz o que, Arthur? Porque de tal maneira amou Deus o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê nele não se perca, mas tenha a vida eterna. Tem o quê? A vida eterna. Ele é a árvore da vida. No mesmo livro de João, capítulo 3, no verso 36, diz o quê? Aquele que crê nele tem a vida eterna. João 4,14. Uma fonte que dará vida eterna. Olha o que diz lá em João 5:24. Em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. Nós temos mais de 50 versículos dizendo que Jesus é a vida, veio trazer a vida, é fonte de vida, suas palavras são vida, ele é a árvore da vida. E ele diz em João 15:1 que ele é a videira. A árvore da vida é uma videira. A videira não é bonita. Talvez se você fosse pensar numa árvore, numa imagem para a árvore da vida, em Gênesis você escolheria uma árvore frondosa, linda, com uma copa maravilhosa. A videira não é bonita. Depois que colhem suas uvas, vem o frio, e ela perde também as suas folhas. Vamos ler lá? Isaías 53. Você já sabe
o que tem nesse texto, não é verdade? Mas vamos relembrar? Quem pode ler? Isaías 53, 2 e 3. Quem pode ler bem forte? Exatamente, porque foi subindo como um renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhamo-no, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. O que diz lá em João 8:57? Quantos anos Jesus começou aproximadamente o seu ministério? Quando que ele começa o seu ministério? Entre 29, né? Que ele é batizado e aí começa o seu ministério. 29 e 30. Olha João 8:57. O que está escrito aí? Quem pode ler? As pessoas olhando para ele e falando assim: você não tem nem 50 anos e viu Abraão? Quando ele fala que Abraão viu a glória dele. Então, era um homem que era jovem, quando estava aqui, 29, 30 anos, e as pessoas falavam: você não tem mais ou menos 50 anos. Não havia beleza física. Essa imagem parece com alguma coisa? Um campo de vide, um campo de uvas, de videiras, depois que as uvas são colhidas, e vem o frio. Não há beleza alguma. A vinha representa o propósito de Deus, a expressão da vida, principalmente a vida de Deus. Isaías 5, vamos ver o que a palavra diz lá. Você pode abrir? Estejam comigo, vamos lá. Abrindo e já falando. Isaías 5, vamos entender o que a palavra diz. Até o 7. Quem pode ler bem alto? Seja-me permitido cantar para o meu bem amado, uma canção de amor a respeito de sua vinha. O meu amado possuía uma vinha no outeiro, fertilíssimo, e revolvendo-a com enxadas e limpando-a das pedras, plantou-a de excelentes vides, e edificou no meio dela uma torre, e também construiu nela uma lagar, e esperava que desse uva, mas deu uvas bravas. Agora, pois, os moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai, vos peço, entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer a minha vinha que eu não tenha feito? Até aí, Jonathan. Depois a gente vai ler de novo. Mas presta atenção, com esse enfoque.
A vinha representa o propósito de Deus, a expressão da vida, principalmente a vida de Deus. Ele tem um modelo, um padrão para todas as coisas, João. E esse padrão é Jesus Cristo. Jesus diz, eu sou a videira. Quando ele vai edificar uma nação, quando ele chama Israel para ser uma nação, ele diz assim, eu plantei uma vinha. Israel é a vinha que ele está falando nesse texto. Existem várias vinhas na palavra de Deus. Por isso que Jesus diz assim, eu sou a videira verdadeira. Existem várias vinhas, mas o Senhor compara Israel com uma vinha. Por quê? Porque ela tinha que ser o reflexo do Senhor Jesus. Ela tinha que ser, a nação inteira seria um reflexo de Jesus. Por isso o Senhor diz assim, quando eu olhei para um projeto de uma nação, eu plantei uma vinha. E eu fiz tudo pela vinha. Eu tirei as pedras, eu aplanei, eu fofiei a terra, eu preparei aquela terra com muito amor e coloquei ali a minha vinha. Pode alguém dizer que faltou eu fazer alguma coisa para a minha vinha? É isso que o Jonathan está lendo lá. Pode alguém dizer que eu não fiz alguma coisa para que essa vinha pudesse produzir frutos? Ninguém pode dizer isso. Mas o que? Ela produziu uvas bravas. Frutos que não podem ser aproveitados. Pode terminar, Jonathan. Olha, o que a vinha representa o propósito de Deus. Olhando para esse texto, qual o propósito de Israel ser formado como nação? Olhando para esse texto. Como não ouvi? Modelo. Qual o propósito de Israel? O propósito. O resultado que Deus queria. Antes disso, isso faz parte, ele termina dizendo isso. Vamos ler o texto novamente. Começa de novo, Jonathan. Ser uma canção de amor para o Senhor? Ainda não. Vamos lá. Seja-me permitido cantar para o meu bem-amado uma canção de amor a respeito da sua vinha. O meu amado possuía uma vinha num outeiro fertilíssimo, e revolvendo-a com enxada e limpando-a das pedras, plantou-a. E o que Deus queria que essa videira fizesse? Hã? Exato. Produzisse uvas boas. Desde o começo, ele contou com isso, que Israel frutificasse. Que Israel pudesse suprir o quê?
Vamos lá. Vamos lá. Se você não prestar atenção, você não vai entender. Jesus é a videira verdadeira. Ele é também em Gênesis, o quê? A árvore da vida. O que Deus esperava que Israel fosse para as nações? Que Israel suprisse vida. E vida é o quê? Comunhão. Deus teve um plano, ele falou assim: eu vou ter uma nação que vai me expressar. E ela vai ser uma fonte de vida para todas as outras nações. Quem olhar para Israel vai ver um povo que tem comunhão comigo. Vai ter um povo cheio de vida. Vai ter um povo suprido de vida. Por quê? Porque a vinha produz um fruto. A árvore da vida produz um fruto. Vida. Ele diz: eu sou a videira verdadeira. Você está entendendo? No celestial existe uma árvore da vida. Aqui no natural existe algo que representa, algo que é uma expressão dessa árvore da vida, que é a videira. Jesus disse assim: eu sou a videira verdadeira. E quando aqui a vinha representa propósito, a vinha representa o destino, o porquê Deus criou uma nação como Israel, para que ela pudesse dar vida, suprir vida. O principal propósito da árvore da vida é suprir vida. João 5:21. O que diz aí? Assim como o Pai levanta os mortos e lhes dá vida, assim também o Filho dá vida a quem Ele quer. Leia de novo, João, está bem alto. Pois, assim como o Pai levanta os mortos e lhes dá vida, assim também o Filho dá vida a quem Ele quer. Assim também o Filho dá a vida a quem Ele quer. Ele é a árvore da vida. Ele supre vida. Qual que é, então, o meu propósito? Em João 15, no versículo 4 e 5, não fala aí a respeito de Jesus, mas fala a respeito de nós. O que diz lá em João 15, 4 e 5? Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, Como o ramo de si mesmo não pode dar fruto, se não permanecer conectado à videira, porque o ramo não tem vida em si mesmo. Nós não temos vida em nós mesmos. Nós precisamos da vida que está em Jesus. Só Jesus traz a vida que nós precisamos. Nós por nós mesmos não temos comunhão com Ele. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele mesmo. Você entende? Somos seus ramos. Nosso propósito é fazer o quê? Nosso propósito é fazer o quê? Suprir vida. Olha para o seu irmão que está do seu lado, diga: o meu propósito é suprir vida. Como que eu posso suprir vida na vida do meu irmão? Diga aí. Como que eu vou suprir vida? Permanecendo conectado na videira verdadeira. Ele é a vida. Nós não temos vida em nós mesmos. Ele é a expressão de vida.
o Pai concedeu a ele ter vida nele mesmo. Aonde ele estiver, ele tem vida nele mesmo. Por isso que a árvore da vida foi protegida. Por isso que o homem, depois de pecar, não podia ter acesso à árvore da vida. Por quê? Porque, em primeiro lugar, a videira é acessível. A videira não é um carvalho, uma castanheira, que você precisa de uma escada, encostar uma escada para subir e pegar os frutos lá em cima. A vide está sempre acessível. O Senhor tinha que pôr um anjo lá para que eles não chegassem até a árvore da vida, porque se eles chegassem até Jesus, lembra a mulher cananeia? Uma mulher que não tinha nada a ver com o propósito do Senhor naquele momento, mas ela chegou, me dá alguma coisa, me cura, minha filha está endemoniada. Ele diz assim, não convém tirar da mesa dos filhos agora e deitar aos cachorrinhos. E ela diz assim, olha, mas os cachorrinhos também comem daquilo que cai da mesa do Senhor, do seu Senhor. E ele diz assim, mulher, você tem muita fé, vai, a tua filha já está liberta. Todos aqueles que chegavam perto do Senhor Jesus recebiam aquilo que ele tinha para dar a vida, mesmo que eles não merecessem. Mesmo que eles não merecessem. Chegou um homem todo arrogante dizendo assim, olha, eu sou rico. O que eu faço para ter a vida eterna? Cumpre os mandamentos, mas eu tenho feito isso desde a minha meninice. Ele disse, vai, vende tudo que tem, recebeu a palavra. Mesmo ele chegando ao Senhor com o coração duro, não tem quem se achegue à presença da árvore da vida e não receba vida. Você entende isso? A árvore estava acessível, ela era uma videira. É impossível você chegar numa videira carregada, cheia de uvas enormes, gostosas, e falar assim, olha, eu não vou pegar, eu não vou estender a minha mão e pegar. Ele estava acessível e está acessível a todo tempo. Você entende isso? Como eu vou suprir vida na vida do meu irmão? Quando Cristo flui através de mim. Entende? Quando a vida que está fluindo em mim não é minha mesma. Quando não são as minhas palavras, quando não é o meu poder, quando não é a minha ação, mas é dele em mim. Assim eu posso continuar aquilo que ele está fazendo e ser vida aonde eu estiver. O Senhor é sempre acessível. Sempre acessível, ele se tornou acessível, porque aprove ao coração de Deus fazer isso. Agora eu quero que você entenda que o nosso propósito é suprir vida, senão nós não podemos continuar. Eu não comecei ainda a pregar, essa é a introdução, de verdade. Mas se nós não entendermos isso, nós não podemos ir adiante. Diga assim, eu tenho um propósito. Suprir vida na vida das pessoas. Você entende isso? Para que elas tenham vida, o Senhor está te enviando. Para que elas tenham vida, o Senhor te chamou. Para que elas tenham vida, o Senhor está falando com você. Para que elas tenham vida. Você entende isso? O Pai nos dá um exemplo de como podemos abandonar o nosso propósito. Qual é o propósito mesmo? Não é possível. Faz 5 minutos que eu falei. Qual que é o nosso propósito mesmo? No 3, então. 1, 2, 3. Como alguém que tomou café de manhã. Vai lá. 1, 2, 3. O Pai nos dá um exemplo de como podemos abandonar nosso propósito facilmente. Mateus 13, 31 e 32. O que diz aí?
tem algo anormal aí. Primeiro, quem são essas aves dos céus? Quem são as aves dos céus? Hã? Mas o que elas representam? Hã? Pessoas? Tem certeza? Mateus, o que está escrito lá? Mateus 13, 31 e 32. O Senhor tinha contado, começa o capítulo 13, contando uma parábola. Certo? Que parábola que ele conta aí no capítulo 13? Do semeador. O que são as aves na parábola do semeador? Hã? Quem são os ladrões de sementes? Hã? Não, peraí. Nós estamos na redundância. As aves e vai e volta. Não. O Senhor explica a parábola. Vamos ler o texto? Você quer que a gente leia? Hã? Quem é o maligno? As aves são anjos. Anjos caídos. Se nessa parábola, que começa no capítulo 13, nós estamos falando do mesmo capítulo. Nessa parábola, as aves são anjos caídos, maligno. Como podem ser pessoas? Como podem ser outra coisa a não ser a mesma coisa? Vamos ler novamente esse texto, a outra parábola que o Senhor conta na sequência. Mateus 13, 31 e 32. O que diz aí? Outra parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou. Está aqui diante de você o que é anormal. Olha para essa imagem e vê o que é anormal. Um grão de mostarda. Quem conhece mostarda? Quem já viu mostarda? Quantos viram uma árvore de mostarda? Um pé de mostarda, não uma árvore. Existe algo anormal que o Senhor denuncia. A semente que cresce mais do que deveria crescer. Como nós podemos facilmente abandonar o nosso propósito? Quando a semente que era para produzir uma hortaliça, produz uma árvore. E quando ela produz uma árvore, ela foge do seu propósito original. O seu propósito original é suprir vida. O reino de Deus tem um propósito: suprir vida. Quando eu quero crescer e não suprir vida, eu me perco. Eu abandono o meu propósito. Quando eu quero crescer, quando eu quero me tornar algo evidente e grande, eu deixo o meu propósito de suprir vida e passo a viver em função de um outro propósito. E essa parábola o Senhor diz assim, que um grão de mostarda, que era para produzir uma hortaliça, acabou se tornando uma árvore. E quando ela se torna uma árvore grande e frondosa, as aves dos céus vêm e fazem ninho nela.
Por que as aves dos céus são atraídas por um... Isaías 14:13 é a resposta. Por que as aves dos céus vêm fazer ninho nessa hortaliça que era para ser pequena e se tornou grande? Isaías 14, versículo 13 e 14. O que diz aí? Quem é o dono dessas palavras? As aves do céu são atraídas por esse tipo de pensamento. Tudo em nós tem um propósito definido por Deus, suprir vida. Mas quando eu abandono meu propósito e começo a querer ser grande, abrangente, ao invés de suprir vida, eu começo a atrair para os meus galhos o cheiro que isso produz no espiritual, começa a trazer aves dos céus, que estão de comum acordo com esse tipo de princípio. Ei? Tem alguém aqui? Então eu não posso ser grande. Eu disse isso? O que eu disse? Que existe um propósito. Suprir vida. Se você abandona esse propósito na sua vida, e é fácil. É fácil. O reino de Deus é como uma semente que é plantada para ser uma hortaliça. É algo inferior ser uma hortaliça? O que você vai fazer com o pé de mostarda? Você vai consumi-lo. Sim ou não? Isso vai trazer vida para você. Agora, no meio do processo, algo muda no nosso interior. Aí eu não quero mais suprir vida para minha família. Eu quero ser o melhor na minha área. O maior. Colocar o meu trono acima das nuvens. Ficar em evidência. Ser referência para os demais. Eu abandonei o meu propósito. Eu comecei o meu projeto querendo que a minha família pudesse ter arroz, feijão. Sim ou não? Ovo frito. Mas como isso muda rapidamente dentro do coração do homem, a minha casa foi suprida milagrosamente. O meu projeto, ele aconteceu e começou a vender. Os clientes vieram de uma forma maravilhosa. E de um mês para o outro, em 3 meses, a minha casa estava suprida. Ela estava suprida de pão, não faltava nada. E agora? Qual que é o meu propósito? Suprir vida para o meu vizinho. Porque a minha casa está suprida. Então eu vou suprir vida para o meu vizinho. Eu vou suprir vida para quem está precisando, para a minha rua.
eu vou ver o que eu posso fazer pelas pessoas, e eu continuo no meu propósito, mesmo que o Senhor continue abençoando o meu negócio, eu entendo qual é o meu propósito em Ele me fazer prosperar, que é suprir vida aonde existe morte, que é soprar uma unção de ressurreição, e falar assim, olha, na tua casa aqui existe morte, agora chegou Jesus Cristo, Ele é a videira verdadeira, Ele tem vida para te dar. Quantos aqui já abandonaram esse propósito? Seja sincero com você mesmo. Porque o grãozinho de mostarda que era do reino de Deus se tornou morada de demônios. A sementinha que era para produzir uma hortaliça, que qualquer criança podia pegar e fazer mistura. Quantos aqui já comeram coisas do seu próprio quintal? Foi lá, pegou quando não tinha mistura, sim ou não? E muitas vezes a mostarda mesmo. Sabe aquela mostarda brava que você pega e põe um limãozinho e o arroz e está feito o almoço? Quem já fez alguma coisa parecida com isso? Levanta sua mão. Já fez? Então você entende qual que era o propósito do reino de Deus? Que até uma criança poderia colher aquela mostarda. Mas quando ela perde o seu propósito na vida, ela passa a ser uma pessoa que precisa de seguro de vida. Ela precisa de segurança. Vou contratar umas pessoas para serem meus seguranças, porque agora eu represento uma árvore cheia de demônios, que não param de falar na tua cabeça que você vai perder tudo, que você tem que derrotar o seu concorrente que está do seu lado, porque ele é maior que você. Quantos podem dizer ai? Eu não quero sair daqui, eu tenho mais coisa, mas eu não quero sair daqui. Leia de novo a passagem, Jonathan, por favor. São só 2 versículos. O objetivo de Satanás, em algum tempo, deixou de ser o portador de luz para ser aquele que busca estar nas extremidades da terra. Para ser aquele que tem que estar no topo, aquele que tem que fazer sucesso. Aquele que tem que ser o mais requisitado. Aquele que tem que ser o bambambam. Esse pensamento se achou no coração de Lúcifer. E isso está em nós. Você precisa ser alguém. Já ouviu isso? Você precisa lutar para ser o melhor. Você precisa ser o top. Eu quero desafiar esse conceito dentro de você. Porque o reino de Deus não diz isso. Existiam com certeza
árvores mais bonitas do que a árvore da vida. Mas nenhuma tão acessível quanto ela. Nenhuma tão pronta a trazer vida. Ela era o desenho da vida. Entende? Ela é o desenho da vida. Isaías 53 diz que não havia beleza nele para que nós o desejássemos. E por isso as pessoas não o reconheceram. Quando se pregou a placa, aqui está o Rei dos Judeus, que foi escrito em grego, hebraico e aramaico. Os fariseus disseram, não diga que esse é o Rei dos Judeus. Diga que ele se dizia Rei dos Judeus. Mas os romanos disseram assim, o que eu escrevi, escrevi. Ele é o rei. E não havia beleza nenhuma. Toda a vida estava nele. Por que Satanás encheu o vosso coração para que você queira ser melhor do que o seu irmão? Ou melhor do que as pessoas? Se colocar nas alturas. O pai abate o altivo. Ezequiel 17, 24. Que diz aí? Assim saberão todas as árvores do campo. O que, Jonathan? Que eu, o Senhor, abati a árvore alta. Elevei a que estava baixa. Sequei a verde. E fiz ressuscitar a árvore seca. Eu, o Senhor, o disse e o farei. Tem alguém vivo neste lugar aqui? Aleluia! Aleluia! Eu abato a árvore alta. Porque ela perde o seu propósito. Ninguém toma um fruto de uma árvore alta. Se o propósito da árvore é fornecer alimento para você, não foi isso porque ela foi criada? Darei ordem à terra para que ela produza toda espécie de árvores, para que você possa tomar delas. E por que existem árvores altivas? Falando do ser humano. Por que existem árvores altivas? Que o fruto delas está só para quem pode pagar. Eu, o Senhor, abato a árvore alta. Ela está fora do seu propósito. Eu queria entrar aqui em algo maravilhoso, mas nós vamos, se Deus permitir, abordar isso na escola de fé e finanças que nós vamos ter. Só uma palhinha daquilo que o Senhor está dando. Olha aqui. São 4 rios que cercavam o Éden. Sim ou não? Você sabe onde esses rios desembocam? Um desemboca no Egito, outro desemboca na Assíria e outro desemboca na Babilônia. São os 3 impérios na sequência que Israel teve que enfrentar. Esses rios produziram nações que foram usadas pelo Senhor para corrigir Israel quando ele saía do seu propósito. Na sequência, Egito, Assíria e Babilônia. Fecha parênteses.
Escola de fé e finanças. Você vai entender por quê. O pai abate ao altivo. O pai exalta aquele que se humilha e abate o altivo. Vamos ver Mateus 23, 12. Vou precisar de você, bem rápido, para a gente remir o tempo. Qualquer coisa que a si mesmo se exaltar será humilhado. Qualquer que a si mesmo se humilhar será exaltado. Alguém pode dizer amém? Amém. De novo, Jonathan. 23, 12. Qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado. E qualquer que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Sabe, Deus tem interesse em exaltar, em levantar alguém como referência. Mas Ele só faz isso quando a pessoa se humilha. Jó 22, 29, que diz aí? Quando te abaterem, dirás, haja exaltação, e Deus salvará ao humilde. Deus salvará ao humilde. Provérbios 29, 23. Presta atenção nesse texto. O orgulho do homem o humilha, mas o espírito humilde recebe honra. Lucas 14, 11. Quem se faz importante será humilhado, e quem se humilha será honrado. Lucas 18, 14. Esse é tremendo. Qual que desceu justificado? Leia um pouquinho acima, Jonathan. Nem queria levantar os olhos aos céus. Batia no peito dizendo: Sê favorável a mim, porque sou pecador, com os olhos para baixo. Nem levantava os olhos. Esse desceu justificado. O outro era o fariseu, que dizia que fazia de tudo certo. Você acha que é só um versículo na Bíblia que fala isso? Tiago 4, 6. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. 1 Pedro 5, 6. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão do Senhor, para que a seu tempo Ele vos exalte. Salmo 138, 6. Embora esteja nas alturas, o Senhor olha para os humildes, e de longe reconhece os arrogantes. Leia de novo, Arthur. Por favor. Esteja nas alturas. O Senhor olha, o Senhor vê os humildes. E de longe reconhece os soberbos, os arrogantes. Provérbios 16, 18 e 19. Tremendo, não? O orgulho produz
enfermidade e morte. Vamos ver agora o que produz. Veja, quando a raiz disso está no propósito. Quando a pessoa perde o seu propósito, que é suprir vida, e ela recebe no seu coração outro tipo de propósito, que é se tornar altivo, os seus feitos, os feitos de uma pessoa que perdeu o propósito, geram orgulho no seu coração. O altivo tem orgulho daquilo que ele conquistou, das suas obras altivas. Eu quero que você entenda isso. Qual o desenho do orgulho? Primeiro, a pessoa perde o seu propósito. Ela já não entende o que é suprir vida. Ela perde o seu propósito. Agora ela quer estar no mais alto. Ela quer assumir o ponto mais alto. Isso entrou no coração dela. A partir daí ela vai comemorar todos os feitos que ela conseguir. Por exemplo, ela começou com o propósito de suprir vida e depois conseguiu comprar um carro. Mas ela já perdeu o propósito. Então aquele carro se torna um troféu, gera orgulho. Aí ela consegue comprar uma casa. Aí ela consegue um apartamento na praia. Aí ela consegue isso, consegue aquilo. O orgulho vem dessas obras do propósito distorcido do coração do homem. Começa a se orgulhar daquilo que ela, no seu coração, tem como meta. A pessoa se torna orgulhosa e isso vai gerar enfermidades específicas, enfermidades na pele. Nós vamos entender isso. Vai lá em 2 Crônicas, nesse texto que está aí. O seu coração o quê, Marcelo? O seu coração se exaltou. O que está dizendo aí? Perdeu o propósito. Nesse momento, quando o coração da pessoa se exalta, ele era rei. O rei deve fazer o quê? Qual que é o propósito? Suprir vida. Ele deve suprir vida para a nação dele. Você entende isso? Mas o seu coração se exaltou. Nesse momento, todos os feitos do rei começam a gerar orgulho. As riquezas, os seus muros, o seu exército, os seus cavalos. Você entende? Tudo isso não é fruto de um verdadeiro propósito, senão ele se gloriaria em outras coisas. Se gloriaria no povo, na alegria de ver o seu povo servindo ao Senhor, dizendo assim, olha que exemplo que eu sou, como Davi. Olha, vamos todo mundo fazer uma grande festa para o Senhor, porque nós estamos trazendo a arca, vamos dançar, vamos salmodiar, vamos organizar os cultos na casa do Senhor. Olha, vai ter adoração 24/24 na casa do Senhor. O que Davi estava fazendo? Suprindo vida, comunhão. Ezequias, em determinado momento, ele exalta o seu coração. Continua, Marcelo. Pelo que veio grande ira sobre ele e sobre Judá e Jerusalém. Todavia, Ezequias humilhou-se pela soberba do seu coração, ele e os habitantes de Jerusalém, de modo que a grande ira do Senhor não veio sobre eles nos dias de Ezequias. Certo? Agora, aqui fala que tipo de enfermidade, por isso que eu coloquei esse texto. Que tipo de enfermidade? 2 Reis 20, do 1 ao 11. Pode ler para mim, Marcelo, fazendo favor. Por aquele tempo, Ezequias ficou doente à morte. O profeta Isaías, filho de Amós, veio ter com ele e lhe disse, assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então o rei virou o rosto
casa do Senhor. Acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Assíria te livrarei, a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Disse mais Isaías: tomai uma pasta de figos e ponde-a sobre a úlcera. Aí, Ele sarará. nesse ponto. Pega uma pasta de figo e coloca sobre a úlcera. O que produziu o coração exaltado? O orgulho produziu uma úlcera na pele de Ezequias. Mas só nele. Quem lembra daquilo que está escrito lá em 2 Reis, no capítulo 5? Abra lá. Que diz aí no versículo 1? Hã? Quem já ouviu falar de Naamã? Quem era Naamã? Chefe do exército do rei da Síria. E o que acontece? Para resumir, para a gente remir o tempo. A história é linda, está lá. Ele vai ter com o profeta Eliseu. O profeta nem o recebe e diz assim: vai e mergulha 7 vezes no Rio Jordão. Ele diz assim: Rio Jordão? Esse rio lamacento, não existem rios muito melhores na minha terra, eu vou embora. Sim ou não? Os soldados dizem assim: se ele tivesse pedido para você alguma coisa difícil, você não faria? E ele pensa e mergulha. Na 7ª vez, a doença que estava na sua pele, que era lepra, ele se torna completamente curado, limpo de toda afecção, de toda infecção na sua pele, e ele volta e vai agradecer o profeta. Eu digo para você, olha, quando alguém sente muita rejeição, e passa muito tempo lutando com a rejeição, se ele não encontra Deus, se ele não encontra o Senhor Jesus, essa rejeição vai fazer com que ele tenha um coração exaltado. Porque ele diz assim: olha, ninguém me quer, certo? Tá bom, então eu vou ser o melhor. Eu vou tocar teclado, eu vou tocar bateria, eu vou tocar isso, eu vou cantar, eu vou ser o melhor de todo mundo. Aí eles vão me querer. Por aquilo que eu faço, o coração se exalta facilmente. E aí o que acontece? Começa a ter problemas também na pele, enfermidades na pele. O orgulho produz enfermidade e morte. Só quando Naamã se humilha, só quando Ezequias se humilha, só quando Nabucodonosor se humilha. Quem conhece a história de Nabucodonosor, quando ele se torna um animal comendo grama? Só quando ele se humilha e reconhece que o Senhor é Deus sobre todas as coisas, eles são sarados. E eu termino. Veja, a humildade é uma consequência de conhecer e estabelecer o propósito de Deus em sua vida. Vou repetir. A humildade não é você tentar se fazer de coitado, de pequeno. A humildade é uma consequência de conhecer e estabelecer o propósito de Deus em sua vida. Qual é o propósito de Deus? Suprir vida. Conhecer e estabelecer o propósito de Deus na sua vida faz de você uma pessoa humilde. Jesus é rei, foi rei,
sempre será rei. Agora, quantos podem dizer que ele não era humilde? Em algum momento ele se esqueceu do seu propósito? Em algum momento ele deixou de suprir vida para as pessoas? Não. Agora, o que diz em Isaías 6, 1 e 2? No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as orlas do seu manto enchiam o templo. Ao seu redor havia serafins, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, e com 2 cobria os pés, com 2 voavam. Por quê? Porque Deus fez um querubim, um serafim com 6 asas. Se eles só voavam com 2. Porque esses seres celestiais estavam sobre Deus. Voando, aonde a glória de Deus era a coisa mais linda. Isaías diz, eles não se atreviam a mostrar o seu rosto. Com 2 eles cobriam os pés, com 2 cobriam o rosto, e com 2 voavam, para que não ficasse assinado por uma pessoa, por um ser criado, o estar sobre Deus e voando no meio da sua glória. O não ser reconhecido. Um querubim, ele era escalado para estar ao seu turno adorando ao Senhor naquele ambiente maravilhoso. E você sabe o que ele fazia? Para que ninguém saiba que sou eu tampo os meus pés, ninguém reconhece os meus pés, eu tampo o meu rosto, e eu vou sobre a glória de Deus, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor! Santo, Santo, Santo é o Senhor! Com 2 eu cubro os pés, com 2 eu cubro o rosto, e com 2 eu alço voo sobre a glória de Deus, e ninguém sabe que sou eu que estou ali. É imperceptível para alguém identificar, esse esteve no meio da glória de Deus, não tem assinatura nenhuma. Esses seres sabem que para se achegar até a presença de Deus, é preciso se humilhar, é preciso saber qual é o seu lugar, é preciso reconhecer o seu propósito, senão não voa na presença de Deus. Quantos que são chamados para fazer a obra do Senhor se perdem, porque querem ter o seu nome exaltado, porque querem ter multidões debaixo da sua orientação, porque querem ser o apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor, o mestre, ou o que toca, ou o que canta, ou aquele que profetiza. E todo mundo que perdeu o seu propósito dá um jeito de saber que foi você que fez aquela obra. Agora os querubins e os serafins não ousam manifestar identidade naquilo que tem para fazer diante do Senhor. Sabe por que não manifestam identidade? Sabe por que não assinam as suas obras? Porque sabem, porque conhecem o seu propósito. Deus deu um propósito para eles. Com certeza eles poderiam voar de forma maravilhosa com 6 asas. E poderiam fazer aquilo que quisessem com as suas asas. Mas Isaías diz nesse texto que viu algo estranho. Esses seres com 6 asas cobriam seus pés, cobriam seu rosto e voavam com apenas 2. E ele chegou a registrar isso na visão.
O que te leva a pensar que existe outra forma de se aproximar de Deus? Vou te dizer algo que está escondido para os filhos, para os pequenos. Uma sabedoria que vem do reino. Se você tiver esse propósito de suprir vida, não leve alforge, não leve riqueza, não leve bolsa, não leve nada. O Senhor vai suprir tudo que você precisa. Enquanto você estiver com o propósito correto, não vai faltar nada para você. Quando o teu coração se exaltar, quando você quiser colocar o teu nome acima de todos os outros nomes, você começou a cair. Existe uma grande diferença em você ser o melhor naquilo que você faz e em você contribuir com o melhor que você pode fazer. E é tão difícil primeiro, reconhecer isso dentro de nós. Segundo, voltar atrás. É difícil. Não pense que é fácil. Cada um de vocês que estão aqui, os profetas, os pastores, poderiam muito bem estar à frente de algum trabalho, abrir uma congregação em algum lugar. Não é assim que a gente tem visto? E vocês têm condições de fazer isso. Mas eu fico maravilhado, porque cada dia você continua e continua e continua. Não existe nada que te prenda. E cada vez que nós identificamos alguma coisa que te prende, ó rebanho do Senhor, nós temos tentado tirar esse jugo sobre você, para que você não se prenda a nada, a pessoas, para que você seja livre para ir e para vir, aonde Deus te estabeleça. E a cada dia você continua vindo. Chega uma hora, Paulo descreve isso, que a pessoa ela some e só Cristo aparece. Imagine a imagem desse querubim, não se via nada, só pluma. Desapareceu a pessoa, a persona
que é o que nos faz diferentes um do outro. E estava ali um ser criado que pode ser igual, que pode ser o mesmo, que poderia ser qualquer um. Você entende isso? Chega uma hora que dentro do cristão ele vai morrendo, que em algum momento ele vai escrever o nome dele numa folha de cheque ou numa assinatura de contrato, quase que ele não lembra mais quem ele é, porque a sua essência vai se fundindo com a essência do Senhor, até o ponto de Paulo dizer assim: olha, não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Nós estamos longe disso, mas isso é uma meta. Mas já não estamos mais onde nós começamos a nossa caminhada, não é verdade? Onde queríamos ter a última palavra, onde as pessoas precisavam nos ver. Se as pessoas não nos notassem, nós ficávamos tristes. Então nós arrumávamos contenda, nós éramos contrários e muitas vezes queríamos fazer melhor para sermos notados. É uma carência que não tem tamanho, que ela só é suprida quando nós encontramos o nosso Pai. E aí Ele começa a suprir todas as nossas carências, dizer para nós: olha, eu te amo, eu te amo. Você viu no texto de Ezequias que ele chorou muitíssimo, porque a sua vida estava chegando ao fim e não havia nada que alguém pudesse fazer para ele. Até o profeta que ele havia chamado para orar por ele chegou e disse assim: olha, arruma a tua casa, porque chegou a sua hora. Isaías era o profeta, ele sabia que não tinha mais nada o que fazer, mas aí ele vira para a parede e começa a chorar, Senhor, lembra que quando o meu coração estava alinhado, eu fiz isso, eu estava debaixo da tua orientação, tem misericórdia de mim. A primeira coisa que nós precisamos fazer é reconhecer isso, que perdemos o propósito, que estamos trabalhando para colocar o nosso nome acima das nuvens, o nome da nossa empresa, o nome do nosso projeto, não para suprir vida. E isso às vezes luta dentro de nós. O primeiro passo é reconhecer, e depois é estabelecer o propósito, é firmar um voto com Deus e falar assim: olha, a partir de agora, o meu objetivo não é colocar a minha assinatura em nada, não é ser uma árvore grande. O meu objetivo, o meu propósito é ser uma árvore pequena, é ser acessível, é suprir vida. Tem alguém aqui nessa tarde que Deus está falando com você e sinceramente você reconhece isso na sua vida, que você perdeu o propósito,
mas que nessa tarde você quer voltar, você quer estabelecer na sua vida novamente algo reto, justo. E a palavra que o Vlamir trouxe, sem saber do que nós iríamos falar, que haveriam ressurreições, que haveria vida aqui neste lugar, ela vai se cumprir, porque o Senhor, Ele não despreza o coração contrito, Ele vê o humilde. Se tem alguém, sai do seu lugar, vem até aqui à frente, alguém que está nessas condições. Faça uma oração e peça ao Espírito Santo para que Ele mostre, para que eu não corra o risco de em algum estágio da minha vida estar lutando contra Deus. Sabe quando alguém luta contra Deus? Quando você quer se estabelecer no topo e Deus te quer no vale. Por que as pessoas não se dobram diante de mim? Por que as pessoas não ouvem a minha voz? Porque eu toco flauta e ninguém dança. Entenda, esse não é o seu papel. O seu papel não é fazer um projeto para que as pessoas venham prestigiar o teu projeto. O teu projeto existe para beneficiar as pessoas. É diferente. Ninguém tem que prestigiar o seu projeto. Ninguém tem que ir no seu trailer. Ninguém tem que ir no seu açougue. Ninguém tem que ir na sua loja de limpeza, na sua perfumaria. Ninguém tem que ir no seu carrinho. Ninguém tem que ir. Ninguém tem que ir. O seu projeto é que tem que ir até as pessoas. É ver quem está precisando. É diferente. Não. Se eu estou errado, toma o microfone. Ninguém tem que vir até a comunidade e vem o teu reino, porque nós somos igreja, nós temos que levar o reino até as pessoas. Mesmo sendo igual a Deus, não usurpou, mas se esvaziou de tudo que tinha, assumindo a forma de servo, e veio ao mundo e trouxe vida ao mundo que já havia perdido. Eu me incluo entre vocês que estão aqui, porque vocês são corajosos em assumir diante do Senhor que nós precisamos de alinhamento, que nós precisamos daquilo que foi trazido na quarta, naquilo que foi dito ontem e naquilo que o Senhor está falando hoje. Eu me incluo aqui no meio desse pequeno grupo que está dizendo ao Senhor nessa tarde, dizendo assim: Pai,
eu reacho, eu vou achar novamente o meu propósito em Ti nessa tarde. Eu vou renovar os meus votos com o Senhor hoje. O segundo passo é estabelecer isso. Estabelecer. Você já esteve perto de pessoas que só conseguem dizer daquilo que o seu orgulho manda. Estabeleça isso na sua vida agora. Diga para o Senhor aonde você precisa mudar e o que você vai fazer. Isso é o que eu estou fazendo aqui, dizendo como vai ser o meu comportamento daqui para frente. Nós repudiamos agora as aves dos céus. Estamos em desacordo. Repudiamos as aves dos céus. Não concordamos. Toda voz de sedução que diz que você precisa ser grande, que você precisa crescer, cancele agora. É preciso que você ore, cancelando toda voz das aves dos céus, toda voz do maligno que te impede de ser você mesmo ou de estabelecer o propósito de Deus na sua vida. Você foi chamado, eu fui chamado para suprir vida, não para crescer. Crescer é uma consequência. É Deus que vai fazer você crescer. É Ele que te exalta. Então é você que tem que pensar nessas coisas. Você não tem que pensar em crescer mais do que o seu irmão. Você não tem que pensar em colocar o seu trono acima das nuvens. À medida que você se humilha, Deus te exalta. Deus faz com que você cresça. Repreenda essa voz das aves dos céus dentro de você. Ouça a voz do Espírito dizendo assim: você pode ser você. Eu vou te usar, pequeno. Eu vou te pôr nos meus ombros e te erguer. Rompa agora, faça uma oração. Diga: eu rompo agora com todas as vozes das aves dos céus. Vamos orar juntos. Talvez alguns de nós
não saibamos como fazer, diga assim: meu Pai, nesta tarde eu rompo, eu rejeito, eu quebranto toda voz estabelecida na minha alma, lançada pelas aves dos céus, pelo maligno, por Satanás, dizendo que eu preciso ser maior, estar acima das nuvens. Eu repreendo agora toda falta de propósito que isso gerou nas minhas decisões, toda voz mundana, institucional, que quer me aprisionar, que quer me escravizar, eu repreendo agora, em nome de Jesus. Os meus ouvidos estão livres, o meu coração está livre de toda essa mentira de Satanás. Eu nasci para ser um ramo da videira. Eu nasci para suprir vida aonde quer que eu esteja. Você crê nisso? Você pode aplaudir ao Senhor por isso.